Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, nossos seguidores do MS Conecta, que nos acompanham nas redes sociais aí. Esse é o nosso primeiro podcast, que é o MS Cast do MS Conecta, que vai trazer para vocês aí ao longo do ano diversas entrevistas, bate-papos, com gente interessante, realmente com gente que faz acontecer aqui em Campo Grande. E nessa primeira conversa, nesse primeiro bate-papo, nós estamos aqui com o Procurador-Geral do município de Campo Grande, Dr. Alexandre Ávalo. Olá, doutor, muito obrigado pela gentileza de conversar aqui com a gente no MS Cast. É um prazer estar aqui, Og. Como você disse, as pessoas que você pretende entrevistar, que realizam algo em Campo Grande, fico muito feliz porque vocês do MS Conecta estão realizando algo diferente em Campo Grande. Sim. Bom, recentemente todo mundo presenciou aí um certo embate entre prefeitura e governo do estado em relação às decisões e às medidas adotadas de restrição da Covid. A gente vem percebendo desde o início aí, da pandemia uma certa discordância entre, digamos assim, governo e Estado sobre que tipo de medidas adotar. Porque o Estado quer adotar, muitas vezes, uma medida válida para todo o Mato Grosso do Sul, onde a realidade de cada município é diferente. E o prefeito Marquinhos tem adotado medidas, inclusive, que eu posso considerar bastante acertadas desde o início, que dizem respeito única e exclusivamente ao município de Campo Grande. E a Procuradoria-Geral do município teve que entrar e agir, inclusive, recentemente, naquela adoção do nível de grau de circunstância. Isso gerou um certo desconforto entre Estado e município, porque o que pareceu para a gente foi assim, não, nós não vamos seguir a regra que o governo está mandando, nós vamos seguir a nossa determinação, porque nós sabemos o que está acontecendo no município. Como é que ficou essa situação entre Estado e município nesse momento? Na verdade, Og, durante todo o enfrentamento da pandemia, o município de Campo Grande e o Estado têm sido muito parceiros. Houve sempre uma harmonia, uma atuação conjunta, nesses casos, por exemplo, a Procuradoria ela atua de acordo com os dados oferecidos tecnicamente pela Secretaria de Saúde Municipal. Houve pontualmente uma discordância entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Municipal quanto ao bandeiramento de Campo Grande dentro do prosseguir recentemente. Foi a única vez que houve uma discordância. Mas o próprio decreto do Estado, por meio do secretário, abria a possibilidade do município apresentar justificativas técnicas nesse sentido. Então, na verdade, não houve bem uma discordância. O que houve foi, no prazo em que se determinou que Campo Grande estaria na bandeira cinza, na semana seguinte, os dados técnicos do município, da equipe municipal, identificavam a bandeira vermelha. E aí que houve a justificativa técnica por parte de Campo Grande. Inclusive o próprio Estado admitiu que adotou a medida inequivocadamente, porque não fez baseado exatamente em dados, fez simplesmente numa mudança de classificação. E que fugia um pouco do que era originariamente realizado. Mas na verdade não houve nenhum tipo de embate que causou algum tipo de desconforto. Na verdade eu acho que todos, Estado, município, União, estão em busca de uma doença muito nova, com várias medidas que devem ser tomadas, e todos estão tentando se alinhar em busca do mesmo objetivo, o consenso em prol das tomadas de medidas de proteção. Desde o início da pandemia, doutor Ávalo, qual foi o momento mais importante, principalmente relacionado ao trabalho da Procuradoria-Geral do município, quer dizer, em que decisões tiveram que ser adotadas, mesmo que, de repente, não digo prejudiciais, mas aquelas decisões que deixaram um pouco alguns setores da economia um pouco alvoroçados, preocupados? Qual foi o pior momento que o senhor pontuou? Eu acho assim, Og, nesses quase 2 anos, em nenhum momento a Procuradoria, nem no momento de fechamento absoluto, a gente descansou, Sim. Então toda a tomada de decisão, todas as reuniões, como repito, era algo muito novo. Sempre que houve necessidade de uma consulta jurídica, a gente esteve presente. O importante é entender que quem lida com o direito, assessorando, seja no âmbito privado ou no âmbito público, você tem que ter um distanciamento técnico, jurídico técnico. Então, algumas decisões que alguns gestores gostariam de tomar não eram possíveis sob o ponto de vista técnico, outras eram obrigatórias,
outras eram não recomendáveis, e nesse sentido que a gente foi realizando aí as orientações necessárias. No que tange aos próprios decretos, eles têm que ser construídos com base. Ele tem que ter uma compatibilidade, tem que ter um alinhamento com as leis federais e com a Constituição. Por exemplo, vou dar um exemplo, um fato interessante, a questão das carreatas, no meio da pandemia, no começo da pandemia. Que geravam aquela aglomeração. Houve um movimento de carreata, começaram a politizar a pandemia. Naquele momento a Procuradoria teve que propor uma demanda junto ao Ministério Público? Não, junto ao Poder Judiciário, para vedar e proibir a realização das carreatas que causavam, por própria natureza, aglomeração. Claro. Naquele momento a gente é subsidiado por dados de saúde e ali a gente propõe, o Judiciário decidiu vedando essa realização naquele período, por exemplo. Isso obviamente pode ter desagradado alguém do ponto de vista político, mas a gente não pode se preocupar nesse contexto, já que o objetivo era claro, né? O objetivo era evitar a contaminação e o aumento dessa contaminação. Quer dizer, já era um certo desconforto inicial, mas foi necessário, né? Foram medidas duras, porque acho que até a própria Procuradoria se deparou com uma situação nova, diferente de tudo que já tinha acontecido, pelo menos em relação a essa questão da saúde. Quer dizer, o setor jurídico foi pego muito de surpresa também por essa pandemia? Sim, por exemplo, a gente teve que se adaptar. Todo o Poder Judiciário passou a funcionar em sistema de home office. No início, os prazos foram todos suspensos. Depois disso, passou-se a adotar o teletrabalho. Hoje está um trabalho em percentual para não gerar aglomeração de 50% a 50% nas secretarias. Gradualmente, isso vem voltando ao normal, né? Mas houve um período, não sei se você lembra, Og, um ano passado, em que houve uma sensação geral de que o vírus estaria se despedindo, né? Sim, todo mundo achou que ele estava indo embora. E de repente ele voltou com mais força ainda. Então acho que o grande fator, na minha opinião, de Campo Grande foi a tomada de decisão rápida. Campo Grande, tanto em termos de logística, na distribuição de vacinas, aplicação, como também na tomada de decisão, olha, nesse momento temos que bandeirar em vermelho, nesse momento precisamos de um decreto mais restritivo, mais flexibilizando mais e equilibrar a economia e saúde é algo muito difícil. Sim, com certeza, para qualquer estado, para qualquer cidade. Para qualquer cidade. E nós tivemos, assim, no cenário nacional, um desempenho muito bom, considerando o que nós enfrentamos, né, em relação à pandemia. É óbvio que o ser humano ele reage a restrições, né? Ninguém quer ser limitado, restringido, mas a gente também teve muita colaboração da população. Que bom. Bom, extrapolando um pouquinho a nossa alçada, agora eu gostaria de uma opinião sua, né, de um profissional da área jurídica. Uma situação que nós vimos muito claramente na pandemia também, uma interferência muito grande do STF nas decisões do Executivo, até adotando medidas e tomando decisões que até um pouco fugiam da sua alçada jurídica do STF, algumas decisões questionadas, né, por juristas do país inteiro e tal. Hoje o senhor ainda vê que o STF está extrapolando um pouco as suas atribuições em relação a tudo que vem acontecendo no país nesse último ano e meio? Olha, você tem que pensar que os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, devem coexistir com harmonia, né, e com independência. Sim. Mas houve momentos diferentes. No início da pandemia, por exemplo, o STF, numa liminar, determinou que medidas de restrição, os municípios tinham autonomia plena, inclusive estabelecer regras de acordo com a realidade local. Para mim, uma decisão acertada. Inclusive no fechamento de portos, aeroportos, bloqueio sanitário. Então o STF, em algum momento, falou assim, olha, cada município tem sua independência, cada ente federativo tem essa independência de acordo com a sua realidade. Mas eu digo assim, não era uma decisão que tinha que partir da União e não do STF? Mas uma das missões do Poder Judiciário em instância superior, em instância constitucional, é estabelecer uma harmonização em respeito à Constituição. Como não estava havendo, né, um certo equilíbrio. A última instância. Exatamente. Então, quer dizer, o senhor acha que o STF agiu corretamente, ou vem agindo corretamente desde o início, ou ele realmente adotou algumas medidas e posturas que não lhe caberiam? Com relação à pandemia, eu entendo que mais acertou do que errou, né? Porque toda vez que se buscou autonomia dos municípios e estados, a postura tem sido essa, de dar autonomia dentro do que é constitucional e do que é legal. Bom, com tudo isso que a gente viu, muito se falou e se fala até hoje na judicialização da política ou na politização do judiciário. O senhor acha que realmente está acontecendo isso? Como os poderes são ocupados por homens,
tem o que extrapola, né? É o que a gente fala de função atípica, né? Por exemplo, vamos pensar um pouco agora. Qual a função típica do Poder Judiciário? É julgar. E qual a função típica do Executivo? É administrar. Mas, obviamente, que atipicamente eles podem desenvolver outras funções, como é o caso do processo de impeachment que está sendo discutido agora, né? O impeachment é um processo político, mas que tem regras que fazem com que o próprio Legislativo possa julgar o Executivo. O que não é uma função do Legislativo de forma originária, mas tem previsão constitucional. Então, o grande ponto é o equilíbrio, né? Em que medida eu estou extrapolando, estou usurpando competências, por exemplo, e afrontando a separação de poderes. A separação de poderes tem origem em estudos de Montesquieu, que já estabelecia regras, premissas básicas de independência e harmonia entre os poderes, entre esses 3 poderes, com funções típicas, que cada um tem, e atípicas. Bom, mudando um pouco de assunto, de alguns anos para cá, a nossa sociedade ela tem se modernizado muito. Muitas vezes nós, em função da comunicação, da tecnologia que nós temos hoje, do amplo acesso às redes sociais, a sociedade tem mudado seus costumes, né, as suas tradições e tal. E eu imagino que o direito tem que correr muito atrás dessa evolução, que é muito rápida, né, que nós estamos vivendo hoje. Como é que tem sido essa mudança, por exemplo, para o direito hoje, né, para a área jurídica, seja penal, civil, processual, enfim, poder acompanhar essa evolução? Porque eu tenho quase certeza que o que se aprende na faculdade hoje não é algo que se aprendia 10 anos atrás. O mundo dos fatos e o mundo das leis, né? O direito sempre está atrás, mas quando ele é interpretado de forma progressiva e quando ele é interpretado de forma contemporânea, ele acaba evoluindo e encontrando, mesmo que não tenham novas leis. Então, por exemplo, uma lei ela pode ser reinterpretada numa hermenêutica progressiva, uma interpretação atualizada, de modo que aquele direito pré-estabelecido pode ser utilizado em situações atuais. E hoje, quando você pensa em repercussão, mídias sociais novamente, redes sociais, na semana passada foi votado um provimento no Conselho Federal da OAB autorizando advogados a fazerem marketing jurídico, por exemplo, o que era absolutamente vedado. Sempre foram proibidos, fazer a propaganda, digamos assim. Agora está autorizado. Está autorizado com algumas regras. Algumas regras, por exemplo, link patrocinado hoje é possível, essa aprovação da semana passada. Agora, muitos juristas já estão entendendo que essa legislação, esse provimento, já se encontra atrasado. É uma evolução? Mas ele já não é compatível com algumas realidades que acontecem diariamente. Né? Hoje, por exemplo, a postagem no Rios, ela propaga em milhares de pessoas rapidamente. Sim. Adianta eu ter uma legislação que torne isso hermético, fechado? Não. Não, porque senão vão ter que mexer nela toda hora. O tempo todo, né? Vou te dar um exemplo para quem está ouvindo a gente entender. O Código de Processo atual diz que pode haver citação por meio eletrônico. Veja a expressão, meio eletrônico. Quando a legislação veio em 2009, se cogitava que a citação poderia ser feita por e-mail. Isso foi alterado por quê? Porque meio eletrônico é uma expressão que comporta a citação por e-mail, mas também a citação por WhatsApp, por WhatsApp, é válido. Por Facebook. Sim, se houver forma de notificação comprovável, sim. Então, se você falava há 10 anos atrás, 2014, na Justiça Eleitoral passou a ser possível intimações por meio do Facebook, por exemplo, que era algo inimaginável antes. Inclusive as redes sociais, me lembro muito bem, nessa época eu cheguei a fazer algumas matérias pela Record Nacional, a Justiça permitia que você usasse situações, por exemplo, que um determinado réu apresentasse em fotografias, né, no Facebook para condená-lo a uma determinada situação. Por exemplo, uma situação de dívida, né, onde o réu alegava que não tinha condições e tal, aí descobriram que de repente no Facebook ele exibia carrões, exibia um patrimônio, né, talvez até muito além incompatível com a sua renda na época. E isso poderia ser usado exatamente em ações. Quer dizer, isso foi se modernizando de uns tempos para cá, né? E o judiciário passou a aceitar isso plenamente. Então a rede social hoje é sim uma fonte de prova num processo judicial. Por exemplo, em ações de alimentos, em que o menor está ali pensão buscando... alimentícia. Pensão alimentícia. A pessoa está dizendo, olha, eu não tenho condições, eu tenho que diminuir o valor, mas ele demonstra, pela teoria da aparência, uma outra realidade, por meio das redes sociais, por exemplo.
Mas não foi assim necessário uma mexida na legislação, né? Isso quer dizer, apenas uma adaptação com a criação de alguns artigos ali e tal que pudessem dar margem a esse tipo de interpretação. Exatamente. É aí que eu te digo, a interpretação do operador de direito pode gerar uma modernização a ponto de alcançar efetividade. O processo ou a lei é apenas um instrumento de atingir o sentimento que a gente quer de acesso à justiça. Então você não pode de forma alguma ignorar realidades da vida cotidiana para aplicação do direito. Agora, bom, já que o marketing, então, o judiciário está permitido agora para os advogados, o que pode e o que não pode? Porque eu imagino que há limites. Também, ou não, esse limite vai depender da interpretação de cada juiz, por exemplo, que for julgar um caso desse. Tem regras bem estabelecidas. Uma das questões que eram muito delicadas e muito discutidas no âmbito do Conselho Federal foi a questão do link patrocinado, da propaganda paga para advogados. E de um modo geral, nas redes sociais passou a ser permitido, por exemplo. É algo bastante interessante. O advogado não pode, por exemplo, utilizar de um mecanismo de captação que gere uma concorrência desleal. Isso vai ter interpretação, mas tem uma regra geral sobre isso também, né? O link patrocinado é possível, mas o advogado, por exemplo, no Brasil ainda não pode utilizar de outdoor, como é possível nos lugares, nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos pode, eu já vi algumas coisas assim. Exatamente. Né? Aqui ainda não é possível, foi discutido. Mas será que hoje o outdoor tem mais... Aí vamos pensar nós dois aqui. Tem eficácia no marketing, assim? Que repercute mais, né? Exatamente. Quer dizer, hoje é muito mais vantajoso usar as redes sociais. Eu, há muitos anos, por exemplo, eu sou produtor de vídeos também, e eu já atendi alguns clientes que são escritórios de advocacia na produção de vídeos institucionais sobre o seu trabalho. Por exemplo, o escritório, como se fosse um cartão de visitas digital. O escritório de advocacia poderia produzir um vídeo falando dos serviços que ele prestava e tal, sem problema nenhum. Qual é a diferença do que foi autorizado agora, por exemplo? Porque eu me lembro de ter feito vídeos 4, 5, 10 anos atrás, né, falando sobre determinado escritório de advocacia. Mas tem uma realidade interessante. Como a evolução do mundo é muito mais rápida do direito, muitos já faziam muitas coisas que foram autorizadas agora. Né? Mas eram meio veladas, né? Meio velado. Se isso fosse submetido a uma fiscalização do Conselho da OAB, poderia haver infração ética. Né? Assim, agora eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, pensa num site. Há 10 anos atrás, ou há 5 anos, um site era algo assim fundamental no escritório de advocacia. Hoje as pessoas não vão no site. As pessoas podem ir na rede social e dali ela tem um link para chegar no site. Mas ninguém vai hoje no Google buscar o site e tal. O www é uma realidade muito nova pra gente. O WhatsApp é uma realidade muito nova. O MSN já era algo novo. Então, vou te dar um exemplo interessante. Só para entender isso. Fugindo um pouco do marco jurídico. Imunidade, que é a isenção, a não incidência tributária para livros. É uma regra da Constituição de 88. Naquele momento se discutiu se as fitas cassetes de inglês, cassete para aprender inglês, eram imunes ou não. E naquele momento o Poder Constituinte originário, em 88, vetou. Foi vetado esse dispositivo, dizendo, não, é só livro de papel. Olha que loucura, que fita cassete não poderia estar, não era imune. Mas em 2004, por exemplo, um professor tributarista conhecido falou assim, peraí, qual é o objetivo da norma? É garantir a imunidade do aprendizado, a não incidência do tributo no aprendizado. Então, assim como o pergaminho de couro de carneiro era um livro, hoje o livro é papel, mas em 2004 se discutia CD-ROM, o CD. Sim. O CD-ROM com conteúdo de aprendizado, ele é imune? Hoje, por exemplo, nós temos aqui no nosso celular vários professores no Brasil inteiro dando aulas e fornecendo materiais em PDF ou materiais didáticos. Isso é livro? Hoje o STF decidiu recentemente que qualquer forma de aprendizado, inclusive por redes sociais, pode ser considerado livro e é imune de tributação, por exemplo, do ISS, o que tange ao material didático. Sim. É imune. Inclusive os mecanismos de acesso, por exemplo, o Kindle da Amazon, por exemplo, o Leve da Saraiva, que são leitores de livro, também são imunes. O que é isso? Interpretação progressiva e evolutiva do direito. Porque a norma constitucional de imunidade é de 88. Nós estamos em 2021. Mas sofreu uma readaptação para poder... Quer dizer, depende de quem dá videoaula, curso online, essa coisa toda. Todo esse material está imune. O material, sim, o material didático.
A aula em si é um serviço, então é tributária por ISS. Agora o livro que seria tributado por ICMS, esse não é tributado. Mas como que você vai tributar uma aula online, por exemplo? Como é que é feito isso? A aula é serviço. Você vai ter uma inscrição dentro do município, que você tem sede, e o município vai tributar de acordo com a sua venda. Mas, por exemplo, vamos supor que o professor que dá essa aula, ele não emite nota, porque de repente ele lança esse curso porque ele tem alunos no Brasil inteiro, 2.000, 3.000 alunos. Como é que o município, por exemplo, pode cobrá-lo? Eu vou te dar um dado, por exemplo. Se ele não emite uma nota fiscal para cada aluno desse que compra um curso dele pela internet. Mas ele emite, porque as compras são feitas geralmente por sites ou por meio que o Hotmart. Sim. Que é um site tem que ter um recibo, um comprovante. Exatamente. Então ele emite nota, até para funcionar como relação de consumo. O que acontece? Segregar, separar o que é material didático do que é aula. O que é aula é serviço, o que é material didático é imune. Então, isso que alguns que têm feito uma consulta tributária conseguem fazer. Quer dizer, eu acredito que muitos não sabem disso, né? Estão colocando suas aulas aí sem saber que deveriam estar pagando imposto sobre isso nas aulas online. Opa, não, mas isso aí a Receita realmente... A Receita não, o Fisco Estadual Municipal fica bastante atento. Fica atento pela movimentação bancária, alguma outra coisa também do gênero. Não. E é um mercado, Og, que existe, que a gente nem tem consciência, às vezes, que é gigantesco, sabe? Bom, para a gente finalizar, doutor Ávalo, nós temos aí o Código Civil, né, cuja última atualização, se não me engano, foi em 2002 e ele foi... Né, entrou em 2003. Entrou em 2003, entrou em vigor. Já não está muito desatualizado? Nós já temos aí quase 20 anos da última atualização do Código Civil. Não seria necessário fazer uma revisão disso urgentemente já? Que pergunta interessante. Vou te dar um dado, ó. O código anterior era de 1916. Era muito antigo. Quer dizer, passou mais de 50 anos quase, praticamente. Mais do que isso. O Código Penal é de 1940. Mas o Código Civil, na verdade, é o primeiro código aprovado dentro do Estado Democrático de Direito. Aprovado após a Constituição. O primeiro código brasileiro. Depois veio o CPC. Mas os estudos do Código Civil começaram em 75. A tramitação desse código foi 25 anos. Praticamente, porque só em 2002 que ele foi aprovado. Então é muito complexa a aprovação de um Código Civil. Mas assim, vou te dizer uma coisa. Tem 3 premissas no Código que são muito atualizáveis. E uma delas é justamente para gerar concretude na norma. Então, o Código autoriza que a norma tem que ter relação de socialidade e concretude, por isso, e função social. Toda vez que eu tenho a premissa de uma função social da norma, eu vou reinterpretá-la. Por exemplo, qual a função social da propriedade de um imóvel? Depende. Hoje, propriedade é algo muito relativo, não é mais terreno, não é verdade? Sim, claro. Então, esse é um exemplo. Na minha opinião, então, respondendo a você, o Código Civil é um dos mais modernos do mundo e o nosso é bastante, sim, moderno, viu? Bastante atualizado. Apesar de ser de 2003. Já quase 20 anos, então. Mas comparativamente ao Código Penal, por exemplo, que é de 1940, ele está bastante atualizado, né? Quase 20 anos. Bom, então é isso aí. Esse foi o MS Cast, o nosso podcast aqui do MS Conecta. E eu conversei com o doutor Alexandre Ávalo, advogado e também procurador-geral do município de Campo Grande. Doutor Ávalo, obrigado pela conversa. Muito obrigado, Ari. E em breve, mais uma novidade para você aqui no MS Cast.